Suas antigas namoradas continuaram dizendo a ele que ela não precisava de algo diferente além do dinheiro dele, mas ele riu na cara delas. Mais que dinheiro, se Magda é uma santa? Pensava Abner. Mas descobriu que estava muito errado no dia em que estava prestes a propor casamento. Magda lhe pediu muito dinheiro, e ela nem sequer pensou em inventar uma desculpa convincente para ter aquela enorme quantia em suas mãos. Eu vou pensar, respondeu Abner, e simplesmente foi embora. Ele partiu para nunca mais voltar. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Abner, invadido pela tristeza, olhou em volta do seu apartamento luxuoso. Ele pensou que tinha conseguido tudo o que havia sonhado e ainda mais. O problema era que ele não tinha amigos, pois negócios e amizade nunca andaram de mãos dadas. Abner estava sozinho. Seus pais haviam morrido há quase 10 anos. Ele se casou aos 40 anos e não tinha ninguém para abraçar. As coisas acabaram assim. O telefone tocou em cima da mesa. Olá, Sr. Abner. Programamos uma reunião para fechar o acordo. Será às 3 horas, você pode vir? Perguntou a voz do outro lado da linha. Sim, claro, respondeu Abner, desligando o telefone. Ele havia passado por um doloroso tratamento uma semana antes. Depois de se recuperar um pouco, recebeu uma ligação de seu médico. Sinto muito, Abner, mas a terapia não funcionou. Temos que olhar para outras opções, disse o médico. O que você quer dizer? Perguntou Abner, confuso. Eu estava esperando por 2 meses inteiros, para que depois nada fizesse sentido? Infelizmente, essas coisas acontecem às vezes, explicou o médico. Você precisa experimentar 2 ou 3 tipos de tratamento diferentes para descobrir o que é mais eficaz no seu caso. Preste atenção, eu não tenho intenção de participar de seus experimentos. Estou aqui para ser curado. Respondeu Abner, frustrado. Abner jogou o telefone na mesa e quase o quebrou. Alguns dias depois, Abner decidiu colocar seu negócio à venda e aproveitar o tempo que lhe restava. Ele planejou viajar para um spa, e em seguida, se mudar para uma cidade montanhosa para passar seus últimos dias. Ele nem sabia por que tinha que ser uma cidade montanhosa, mas a ideia lhe agradava. O médico havia lhe dado 3 meses de vida, talvez um pouco mais, a menos que ocorresse um milagre. Esse milagre poderia acontecer se Abner concordasse em tentar um novo tratamento, ainda em fase experimental, que se mostrou eficaz para alguns pacientes, mas não para todos. E então, ele ligou para o doutor novamente, após se acalmar um pouco. Qual é a porcentagem de chance de esse tratamento funcionar para mim? Perguntou Abner ao médico. Para ser sincero, é muito pequena, respondeu o médico. Como já mencionei, o tratamento ainda está na fase experimental. Abner não queria se iludir novamente, apenas para acabar desapontado. No dia anterior, ele estava andando pela cidade, apenas andando e sendo feliz. Ele preferia continuar fazendo isso em vez de se tornar um vegetal numa maca de hospital e deixar de aproveitar seus últimos dias de vida. Ele parou em frente a uma igreja e uma idosa imediatamente se aproximou dele. Uma esmolinha, por favor, pediu a velha. Abner deu algumas notas para a mulher, que olhou para ele surpresa. Ninguém nunca havia lhe dado tanto dinheiro. Quando Abner estava prestes a sair, a idosa o agarrou pela manga. Quando alguém faz o bem aos outros, pode morrer sem medo, porque haverá muitas pessoas que sempre serão gratas, disse ela. Abner continuou andando, mas as palavras da idosa continuaram ecoando em sua cabeça. Assim que voltasse para casa, decidiu que pegaria todas as suas roupas boas e as levaria para um abrigo de pessoas sem casa. Houve um tempo em que ele havia patrocinado a abertura desse centro, onde as pessoas eram bem-vindas. A vida, no entanto, pregou uma peça nele. O abrigo não se tornou um lar para aqueles sem teto que não tinham para onde ir, mas para aqueles que precisavam de outros tipos de ajuda, por sair de casa, às vezes de forma intencional. Alguns sofreram fraude imobiliária, outros fugiram de seus cônjuges, e outros também tiveram suas razões para serem levados para a rua. Para falar a verdade, o lugar nunca estava vazio. Abner olhou para o relógio. Faltavam mais de 4 horas para a reunião e ele tinha tempo para descansar um pouco. Na noite anterior, ele não tinha dormido bem, então se deitou no sofá e imediatamente adormeceu. Ou pelo menos foi o que lhe pareceu, porque de repente, os acontecimentos do passado, ocorridos cerca de 10 anos antes, começaram a passar diante de seus olhos.
Já haviam se passado 10 anos desde que ele conheceu uma mulher chamada Magda. O relacionamento era como um redemoinho de emoções, e desde o começo, Abner estava pronto para pedir Magda em casamento. Ela trabalhava como enfermeira e vivia com sua mãe. Ela era o que se chamava de mulher comum. Suas antigas namoradas continuaram dizendo a ele que ela não precisava de algo diferente do dinheiro dele, mas ele riu na cara delas. Mais que dinheiro, se Magda é uma santa? Pensava Abner. Mas descobriu que estava muito errado no dia em que estava prestes a propor casamento. Magda lhe pediu muito dinheiro, e ela nem sequer pensou em inventar uma desculpa convincente para ter aquela enorme quantia em suas mãos. Eu vou pensar, respondeu Abner, e simplesmente foi embora. Ele partiu para nunca mais voltar. Magda ligou para Abner apenas uma vez, no dia seguinte ao término do relacionamento. Ele desligou instantaneamente e ela não tentou contatá-lo novamente. De todas as mulheres que ele teve, e não eram poucas, apenas Magda permaneceu em sua memória por tanto tempo. Seja lá o que fosse, ele amava. Abner acordou uma hora depois. Se ele mesmo não soubesse que estava doente, não teria acreditado se alguém lhe dissesse. A única mudança que havia registrado em seu corpo era que agora precisava descansar com mais frequência. Durante todo o dia, ele poderia tirar um cochilo 3 ou até 4 vezes. À noite, quando voltou da reunião, começou a verificar suas roupas. Dona Rosa, a senhora que ele havia contratado como faxineira há mais de 5 anos, olhou para dentro do quarto. Senhor Abner, já estou aqui, disse ela. Meu Deus, Dona Rosa, eu já disse que não precisava vir, respondeu Abner. Sim, claro, para que você morra aqui de fome ou coberto de poeira, retrucou Dona Rosa. Abner sorriu. Desde os primeiros dias, Dona Rosa começou a tratá-lo com carinho quase maternal. Por muito tempo, ela insistiu para que ele tomasse um bom café da manhã. Eles até discutiram, e Abner disse a ela que era ele quem decidia o que ia fazer e não ela, mas era como falar com a parede. No final, Dona Rosa conseguiu o que queria. A partir de então, todas as manhãs, Abner comeu obedientemente seu mingau, cereal, ovos mexidos e tudo o que ela oferecia. A senhora tinha razão. Abner começou a se sentir melhor assim que começou a se alimentar bem pela manhã. O que você está fazendo? Perguntou Dona Rosa. Bem, nada. Pensei em recolher minhas roupas para levar para o centro de acolhimento, respondeu Abner. Boa ideia, só há uma coisa que não entendo. O senhor planeja doar todas as suas roupas, mas parece que você não está se lembrando que estamos chegando no inverno, disse Dona Rosa. Eu estou me lembrando muito bem disso. Só que no inverno não vou precisar mais dessas coisas, respondeu Abner, com um olhar distante. Dona Rosa fingiu não ter ouvido a resposta de Abner. Bem, isso também me parece bom, doar todas as suas roupas para comprar outras novas, respondeu ela. Abner apenas a olhou e ficou em silêncio. De certa forma, ele admirava muito a atitude dela. A idosa entrou no cômodo e começou a ajudá-lo a pegar as coisas. Isso levou 1 hora, e depois de mais 1 hora para jantar, Abner percebeu que estava exausto. Decidiu que levaria as coisas para o centro de acolhimento na manhã seguinte e foi dormir. Pela manhã, os trabalhadores do centro saíram para encontrá-lo com os braços abertos. Querido Abner, você está há muito tempo sem nos visitar. O senhor deve ter estado ocupado, disse Pedro. É que o trabalho não me dá descanso, respondeu Abner. A propósito, devemos enviar alguém para ir até meu carro e pegar as coisas que eu trouxe. São quase todas as minhas roupas, também há bastante comida. Claro, nós faremos isso. Venha ao meu escritório, tomaremos um café ou algo assim, convidou Pedro. Quando estavam sentados confortavelmente no escritório, começaram a conversar e tomar um café. De repente, houve uma batida na porta. Pedro, você está aí? Posso entrar? Perguntou uma voz do lado de fora. Pode abrir a porta, Pablo. Tenho uma visita, respondeu Pedro. Um jovem entrou no escritório. Ele trabalhava no centro da cidade como advogado, recebendo um salário do patrocínio de Abner, e ajudava aqueles que estavam em uma situação difícil. Ele cumprimentou Abner e depois se virou para o diretor. Eu queria falar com você sobre a nova garota, porque, que história? Eu diria que é uma questão criminal, disse Pablo. Abner ergueu as sobrancelhas, surpreso, e o diretor foi rápido em explicar tudo. Faz apenas alguns dias que uma mulher muito simpática e calma veio até aqui. O problema é que o marido dela é um agressor e ela fugiu dele.
Agora, este homem não deixa a filha deles com a mulher que chegou aqui, e ainda por cima, ele queimou a documentação da moça. A situação é ainda mais complicada porque ele é policial. Olhando com atenção, essa mulher não tem absolutamente nada. Tudo no seu casamento estava registrado em nome do marido. Agora, ele está tentando tirar a autoridade dela como mãe e até arrumou algumas testemunhas falsas que a descrevem como uma mãe ruim. Estamos procurando qualquer coisa que possamos usar para ajudá-la, mas ela não tem parentes que possam lhe oferecer ajuda de alguma forma. Abner, pensando em seu apartamento que era agradável e espaçoso, mas logo estaria vazio, teve uma ideia. Ela é uma boa pessoa que precisa de ajuda, certo? Perguntou Abner. Sim, antes de toda essa tragédia acontecer, ela trabalhava como enfermeira, mas então o marido dela forçou a sair do trabalho. O diretor continuou explicando. Eu posso falar com ela? Me ocorreu uma coisa na qual queria compartilhar com esta moça. Disse Abner. Pablo, você ouviu, não é? Perguntou o diretor. Vá em frente e chame Magda para vir aqui rapidamente. O nome dela era Magda e ela trabalhava como enfermeira. Abner pensou que isso fosse uma coincidência. Mas não foi uma coincidência, talvez fosse exatamente a mesma Magda. Abner sentou-se rigidamente na cadeira. Ele havia perdido muito peso e seus olhos estavam completamente vermelhos. Era evidente que ele havia passado por muitas emoções. Pedro, o senhor está me chamando? Precisa de alguma coisa? Perguntou Magda, ao entrar na sala. Está vendo este homem? Pedro apontou para Abner. Ele quer falar com você. Magda se virou e ficou paralisada. Abner? Ela disse. Magda. Respondeu ele. Abner se dirigiu ao diretor, que ficou pasmo. Você poderia nos deixar a sós por um momento? Acontece que nos conhecemos, disse Abner. Pedro, surpreso e também muito curioso com o que havia acabado de ver, concordou e se levantou. Ele sabia que Magda estava passando por um momento difícil, imaginou que talvez Abner fosse ajudá-la. Ela havia contado sua história para Pedro. Sua mãe morreu porque Magda não conseguiu encontrar dinheiro para seu tratamento. Magda estava grávida na época, mas se recusou a falar sobre o pai do bebê. Ela queria acabar com sua vida, mas um policial a salvou e a tirou de sua depressão. No entanto, ela teve que pagar um preço por isso. Teve que se casar com seu salvador, que era 22 anos mais velho que ela. Abner ficou em silêncio por um tempo e depois perguntou. Eu só tenho uma pergunta. Por que você pediu dinheiro então? Magda olhou para ele. Minha mãe estava doente. Eu precisava de dinheiro urgentemente para o tratamento dela, explicou Magda. Sua mãe se recuperou? Perguntou Abner. Magda balançou a cabeça. Uma lágrima rolou pela bochecha. Não, no final eu não encontrei o dinheiro, respondeu ela. Naquele momento, Abner percebeu que tinha sido um tolo. Por que você não me explicou por que o dinheiro era necessário? Perguntou ele. Ela encolheu os ombros. Você saiu imediatamente. Então eu tentei ligar para você, mas bem, essas são coisas do passado, disse Magda. Sobre o que você queria falar? Quero te ajudar, disse Abner. Você sabe que eu não gostaria de ter que aceitar sua ajuda, mas terei que fazer isso. E não por mim, mas pelo meu filho, que também é seu, respondeu Magda. Abner não perdeu a consciência, mas faltou bem pouco para isso acontecer. O que você disse? Perguntou Abner, surpreso. O que você acabou de ouvir. Uma semana depois que você partiu, eu soube que estava grávida. Claro que não comecei a procurar por você para lhe dar a boa notícia. Você iria ter pensado que era um truque meu para conseguir dinheiro com você, explicou Magda. Abner permaneceu em silêncio. Estava claro que ela estava certa. Absolutamente nada poderia justificar o que ele fez. Uma hora depois, várias outras pessoas que precisavam de ajuda foram para o centro, buscar as doações do homem. Abner contatou um ótimo advogado e também ligou para um colega que estava em dívida com ele e que era amigo do delegado. A ideia de que ele tinha um filho lhe deu força. Com isso, o homem entendeu que seu amor por Magda não havia desaparecido. Ele falhou na tentativa de se convencer do contrário. Quando ele saiu do centro de ajuda, já era meio-dia. Magda o acompanhou até ao carro. Ei, Abner, eles me disseram que você está com problemas de saúde, disse Magda. Ele olhou para ela, sorrindo.
Não vou negar, mas pelo menos agora eu sei que não estou sozinho. Eu sei para quem vou deixar meu apartamento e minhas economias, respondeu Abner. Espere, você quer dizer que não há solução? É uma doença terminal? Perguntou Magda, com lágrimas nos olhos. Como posso explicar isso para você? Eles me ofereceram um tratamento experimental, mas não muito esperançoso. Eu o rejeitei. Não quero viver o resto dos meus dias me sentindo preso como um rato de laboratório. Vou deixar tudo para você, isso também seria para o bem do nosso filho, disse Abner. Você não está sozinho, nós realmente precisamos de você, disse Magda, com lágrimas nos olhos. Abner olhou atentamente e não respondeu. Ele entrou no carro, e quando saiu do território do centro, pegou o telefone e ligou para o médico. Eu sou Abner. Estou te ligando para dizer que aceito outro tratamento, disse ele. 1 ano se passou. Magda estava conversando com seu filho no luxuoso apartamento de Abner. Ei, Kaique, por que você está tão nervoso? Perguntou Magda. Mãe, você acha que o pai vai vir comigo amanhã? Esse campeonato é super importante, respondeu Kaique. Mas filho, tenha pena do seu pai. Amanhã é o dia que eles vão dar alta a ele, e ainda não sabemos como será, disse Magda. Eu sei, mãe, eu entendo. Mas pelo menos no telefone, papai parecia muito feliz, disse Kaique. Nem 2 meses se passaram desde que eles finalmente ouviram do médico que estavam esperando há tanto tempo. Deu tudo certo. Agora vamos ver se você terá uma boa reabilitação e poderá voltar à vida normal, disse o médico. Abner, exausto após o duro tratamento, olhou para o médico, desamparado, sem acreditar no que ouviu. Tem certeza? Perguntou Abner. Eu não poderia estar mais seguro. É claro que ainda há um longo caminho a percorrer na reabilitação, mas eu tenho uma certeza. Nós vencemos, respondeu o médico. Abner não entendeu por que seus olhos de repente ficaram infestados de lágrimas. Foi porque ele estava prestes a chorar pela primeira vez desde que se tornou adulto. Somente quando ele se acalmou completamente, ele conseguiu ligar para Magda. Vencemos! Disse Abner. Ele estava ouvindo com um sorriso no rosto, assim como Magda, Kaique e Dona Rosa. Todos eles gritaram de felicidade do outro lado da linha. Era a família dele, todos estavam felizes por ele. Kaique foi o primeiro a ver seu pai, que entrou no corredor. O avião havia pousado há 15 minutos e Kaique, impaciente, não conseguia mais ficar parado. Correu em direção a Abner e o abraçou. Então Magda se aproximou deles. Olá, Abner, disse ela, colocando os braços em volta do pescoço dele com um suspiro. Abner abraçou os dois e até fechou os olhos devido a como se sentia bem. Ele estava tão feliz que não conseguia encontrar palavras para expressar tal sentimento. Olá, pai, disse Kaique. Olá, meu filho, respondeu Abner. Pai, eu tenho um campeonato amanhã. Você virá? O menino perguntou. Magda olhou para o filho com ar severo e ele abaixou a cabeça, sentindo-se culpado. Mas Abner sorriu. Não repreenda a criança. Claro que irei te ver, filho. E vou até gritar e te encorajar no meio de todo mundo. Mas agora vamos para casa, estou com muita fome. Estou no limite da alimentação do hospital, quero comer algo caseiro, disse Abner. Magda riu. Dona Rosa está cozinhando alguma coisa desde amanhã. Talvez ela queira fazer você engordar depois do hospital. Ela nem nos deixou entrar na cozinha, disse Magda. Os 3 caminharam em direção à saída, abraçando-se com força. No lugar de Magda, você teria insistido para dizer a Abner o motivo de estar pedindo dinheiro a ele? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.